atrás, como professor de Química, né? Na época, nós tínhamos em torno de 5 períodos de aula de Química por semana, né? Isso no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Depois, quando a minha última etapa no Rio Grande do Sul, foi até 2016, nós já estávamos com 3 períodos. E agora, aqui no caso do Espírito Santo, não sei no Sul, como está, são 2 períodos no primeiro e no segundo ano, aqui no caso do Espírito Santo. O currículo capixaba contempla 2 aulas de Química por semana. Então, vocês percebam o quanto essa impossibilidade hoje, né, de fazermos, vamos dizer assim, atividades próprias, né, elas demandam da gente um exercício, né? Inclusive está aberto agora, sugerimos que todos entrem, né, na consulta que o Ministério da Educação está fazendo para avaliar o ensino médio, né? Então, é uma sugestão que eu dou a vocês, participem, se posicionem, porque as condições hoje elas estão mais precarizadas do que estavam há um tempo atrás, né? Também há uma questão muito séria, né, em relação à questão do exercício, da experimentação em sala de aula, né, é o fato de que os professores, ou eles não têm preparo, ou não têm apreço, né, pela experimentação, né. Eu me lembro quando o André recente tinha sido aprovado no concurso e saiu do Instituto Anis Dias para vir para a Unipampa, e houve uma discussão do nosso grupo de professores do técnico em Química, percebam, né? Eram professores experimentados, professores que tinham muito conhecimento da área da Química, mas quem trabalharia com análises químicas, né? E eu prontamente me dispus, porque era uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com laboratório, né? Mas não era algo que fosse do apreço, né? Ou em função dos preparos dos professores, né? Trabalhar com experimentação, no caso aí, numa disciplina importantíssima do técnico, que é análises químicas, né? Compartilho essa experiência para vocês verem que realmente a atividade experimental ela tem os seus precalços, né, em relação a tanto a ausência de espaço quanto as condições de precariedade e também despreparo de professores. Mas, curiosamente, a experimentação ela tem sido assim, e nós temos observado isso ao longo de praticamente 16 anos de observação, o quanto os alunos se interessam pela experimentação, né? E o quanto isso motiva os alunos a aprender, né? Porque ela oferece, primeiramente, a condição de melhor interpretar fenômenos, né? Fenômenos observados, tanto fenômenos químicos quanto fenômenos físicos, né? E ela também ajuda a construir significados, ela melhora essas condições de construção de significados, né? Vejo que para nós aqui significado tem uma importância muito grande, exatamente porque trabalhamos com aprendizagem significativa. E construção de significados também fala muito com a construção do conhecimento, né? Também ela oferece a condição dos alunos, além de tudo, terem a possibilidade de colocar a mão na massa, como se diz, né? De manusear utensílios, equipamentos, o que para o aluno é muito interessante, né? A aprendizagem apenas auditivo-visual, ela pouco oferece para a aprendizagem dos alunos, e ela melhora muito quando nós incrementamos, né, uma aula de ciências, uma aula de química, envolvendo os alunos no trabalho experimental, né? Mas uma grande contribuição, e aí vamos falar um pouco de ensaios de ordem prática mesmo, né, é que ela vai promover uma interação entre aluno e professor, né? O professor ele vai estar muito mais perto dos alunos, vai criar uma espécie de uma rede de contato mais forte, né? O professor não é aquele que está lá na frente fazendo uma atividade, ele está próximo dos alunos, participando dos debates, problematizando, dando assistência, verificando se os procedimentos têm segurança e etc. Sempre é um momento muito rico na relação aluno-professor quando se trabalha com experimentação. Ela também permite a troca de saberes de maneira mais significativa, permite que alunos e professores se integrem, mas também não só aluno e professor, mas aluno com aluno, né? O trabalho em grupo sempre é favorável e essas trocas de saberes elas se tornam mais intensas e mais significativas de fato, né? Elas também favorecem muito a assimilação de assuntos teóricos, né? Aquilo, por exemplo, que se trabalha em termoquímica, numa aula experimental, isso se torna extremamente rico, né? Trabalhar, por exemplo, termoquímica, reações químicas de modo teórico, realmente fica muito vago para o aluno, né? E, além de tudo, ela torna o assunto ou o tema tratado muito mais concreto. Por fim, as aulas experimentais também, em termos de ordem prática, de ensaios de ordem prática,
elas são promotoras, de fato, de processo, da aprendizagem dos processos científicos. Ou seja, o aluno começa a conectar aquilo que muitas vezes fica muito vago, por exemplo, em termos da aplicação de um método científico ou aquilo que se fala como processos experimentais de modo teórico, né? A gente fazer uma leitura de uma experimentação no roteiro é muito diferente do que a gente problematizar isso em tempo real com o aluno em laboratório, ou até mesmo uma atividade experimental no próprio espaço de sala de aula. Aliás, isso eu até faço uma ressalva, porque as aulas experimentais elas não se restringem apenas ao espaço laboratório. Claro que esse é um espaço nobre, né, que nós, professores, valorizamos muito, mas muitas vezes nós não temos essa oportunidade. Então, nós temos outros espaços. Por exemplo, uma escola que eu atendi os alunos que faziam estágio, eles utilizavam o espaço da cantina para fazer experimentação, né? Num outro lugar que eles utilizavam também um espaço aberto da escola, onde faziam alguns trabalhos, e também num espaço que eles criaram para um projeto de extensão dentro da escola, e também esse espaço era utilizado, né? A primeira escola que eu trabalhei, que tinha um pequeno laboratório, era anexo do teatro da escola, né? E o que aconteceu com esse espaço? Quando eu cheguei na escola, esse espaço era o depósito da turma que fazia teatro, né? Era uma escola que tinha muito incentivo à cultura e as atividades lúdicas e tal. E o laboratório, infelizmente, estava lá totalmente sucateado. Primeira providência, fiz um mutirão com os alunos, organizamos o laboratório, que era um pequeno espaço, muito pequeno, muito precário mesmo, com poucos materiais, e dali saíram as primeiras aulas experimentais, isso lá no ano de 1996, olhem só, né? Então, eu já tinha 3 anos de trabalho em outra escola e vim para essa segunda escola, que era a Escola Margarida Pardeires, em Cruz Alta, próximo, nem tão próximo, mas uma relativa distância aí de vocês, né? E lá foi as minhas primeiras experiências do ensino experimental, né? Como eu tinha sido técnico em química, tinha trabalhado em indústria e tal, para mim foi assim uma volta ao passado do tempo da indústria, né? Eu trabalhei nas indústrias das tintas Renner, né? Trabalhando com o laboratório de fabricação de tintas industriais, e numa segunda empresa do grupo Siemens, né? Que trabalhava com eletrocorrosão de folhas de alumínio. Então, meu técnico foi um técnico muito bacana, assim, tive a oportunidade de fazer uma formação muito boa na área técnica, né? Tive a oportunidade de ser formado numa escola particular, né? Então, foi uma experiência muito bacana voltar ao passado, né? E dali saíram alguns professores que foram para as áreas das ciências, né? Inclusive o pró-reitor da universidade onde eu e o André trabalhamos um tempo atrás, na Unicruz, Universidade de Cruz Alta, aliás, eu trabalhei, o André foi convidado na época que foi para a Unipampa, né? E lá é onde nós também estudamos, aliás, né? E o pró-reitor, na época, tinha sido meu aluno de ensino médio, né? Foi uma experiência muito bacana, né? Encontrar o pró-reitor da área de pós-graduação e pesquisa, o Diego, né? Agora professor, pós-doutor, foi meu aluno lá naquelas primeiras aulas, isso é o relato dele, né? Foi muito bacana, assim, a gente saber quanto aquelas aulas impactaram a formação dele como pesquisador e professor, né? Bom, mas aí vem, então, o nosso primeiro aporte teórico, né? Que é a teoria da inteligência triárquica, né? Ou inteligência plena, do autor Robert Sternberg. Sternberg, então, ele traz uma definição de inteligência. E aqui, nessa semana, nós tivemos uma discussão aqui no nosso grupo de pesquisa, junto com a professora Mariane, porque nós temos uma dificuldade de entender o que é inteligência e o que é aprendizagem, né? Não é um conceito claro, e não há um consenso, em mais de 100 anos de discussão, percebam, né? Sobre o que é inteligência, mas nós verificamos, na discussão dessa semana, que a inteligência está intrinsecamente ligada à aprendizagem. Ou seja, é a capacidade de aprender com a experiência. Esse é um primeiro ponto importante, que é a partir da experiência que a inteligência se desenvolve, né? Então, a gente entende que há, sim, um melhoramento, né, na aprendizagem e no exercício da própria inteligência quando nós lidamos com a experiência, né? E aí vale para todas as experiências, obviamente também a experimentação. Mas não só isso. Ela vai usar processos metacognitivos. O que vem a ser, então, processos metacognitivos? É quando o aluno faz, ou qualquer um de nós que trabalhamos com processos de experimentação, é quando nós refletimos sobre a nossa própria aprendizagem,
a nossa própria experimentação, o nosso próprio processo de construção do conhecimento. Então, os processos metacognitivos é uma espécie de autorreflexão sobre a sua aprendizagem, sobre os seus processos de experimentação, que vale para o longo da vida. Toda vez que paramos para pensar em nós mesmos, os nossos processos evolutivos, estamos fazendo sim um exercício de metacognição. E aí isso vai contribuir certamente para incrementar a aprendizagem, né? Então, quando você leva o aluno a uma experiência nova, obviamente ele vai refletir sobre como ele aprendeu, né? E o quanto ele aprendeu, né? Então, quando você oportuniza para que o aluno tenha uma experiência, né, do uso do exercício, daquilo que é teórico com aquilo que é experimentado, obviamente há um ganho, há um incremento de aprendizagem. E aí, então, a aprendizagem também é uma capacidade para se adaptar, né? Então, essa adaptação, ela é nos espaços de experimentação, seja na sala de aula, seja na cantina da escola, seja em outro espaço qualquer da escola, e preferencialmente, óbvio, em um laboratório, vai também demandar uma adaptação. E aí, claro, que qualquer experiência humana exige uma adaptação, né? Obviamente, ao meio ambiente que nos cerca, ou seja, esse espaço, esse entorno, né, que nos cerca, ele é sempre uma oportunidade de experimentação, de aprendizagem, de exercício da metacognição, de incremento de aprendizagem, né? Mas também, por isso que as adaptações elas são diferenciadas para cada espaço, né? Para cada lugar, para cada momento. Obviamente, se você vai estudar línguas, por exemplo, eu tenho experiência aqui no Centro de Línguas, né? É uma adaptação que exige de cada um de nós, né, um processo metacognitivo muito intenso para a gente também fazer as autoavaliações, né? Mas aí também, pensando nos contextos sociais, obviamente, para cada contexto nós teremos que nos adaptar, e aí também, não só no contexto social, mas também no contexto cultural. É interessante que o Sternberg ele não abandona a ideia de que os processos de aprendizagem com a experiência, que vão incrementar a aprendizagem, eles vão também estar ambientados, né? Seja no aspecto social e seja no aspecto cultural. Isso é um ponto muito importante para nós pensarmos juntos aqui o quanto Sternberg pode nos ajudar a pensar em processos de incrementação no espaço de sala de aula. Variação de espaços, variação de modelos de ensino, de avaliação, todos eles vão contribuir muito para o melhoramento e o incremento das aprendizagens, né? Então, pensando um pouco mais sobre inteligência plena aqui, agora não só o conceito de inteligência, mas de inteligência plena. Então, para Sternberg, a inteligência plena é um conjunto integrado, vejam bem, né? Sternberg ele não faz uma avaliação só do processo analítico ou do processo daquilo que a gente chamaria de, que seria mais comum, né? Que a gente chamaria de uma inteligência com capacidade para resolvermos questões de ordem lógica, ou etc. Mas ele é um conjunto integrado, né? E vai, então, fornecer as condições ou as capacidades para que o indivíduo, né, ele possa obter sucesso na vida, né? Ninguém entra numa empreitada para ter insucesso, né? Todos nós somos desafiados, né, ao novo todo o tempo. Então, essa busca pelo desempenho, essa busca pela qualidade da aprendizagem, essa busca pelo resultado, isso, obviamente, é o que motiva a qualquer indivíduo ir à frente. Pensando em inteligência plena, então, ele vai trazer isso para um contexto sociocultural, como já colocamos antes, né, como algo fundamental para que a inteligência de um modo pleno se desenvolva, né? Mas aí ele pensa muito mais ainda, aqui falamos muito fortemente com a área de ensino ciência, né, que é para fim de resolução de problemas, né? Ou seja, há uma objetivação da busca de um desempenho, né? Obviamente, aqui nós estamos buscando resolver algo, né? Resolver problemas, o que é muito recorrente na área do ensino de ciências, né? E isso vai ser tomado muitas vezes, manifestado, principalmente em ambientes de debate, né? Com perguntas perguntas de modo específico para tomada de decisões, né? Ou seja, vocês observem que para Sternberg, então, há uma objetivação do uso da inteligência plena, né? Ela vai oferecer capacidades necessárias ao indivíduo para ter sucesso nos seus empreendimentos, né? Vai ser definido, sim, pelo contexto sociocultural para resolução de problemas no contexto de dialogicidade, né? Vejo que perguntas aqui, portanto, aqui aproxima um pouco daquilo que o próprio Paulo Freire fala, né? Mas também da tomada de decisões, ou seja, o indivíduo é levado, então, a criar melhores oportunidades, né, de
tomar decisões de uma forma mais abrangente. Então, falando um pouco mais sobre a questão da inteligência triárquica ou plena, nós fizemos aqui um exercício, aqui no artigo nós apresentamos, né, uma conexão entre as três inteligências, né, que aqui tripartida da inteligência triárquica, por isso triárquica entre prática, analítica e criativa, que são três, vamos chamar assim, de modalidades, né, ou condições da manifestação da inteligência plena. E aqui nós usamos alguns verbos de ação lá na taxonomia de Bloom, que é uma taxonomia utilizada, por exemplo, na BNCC, né, nos parâmetros curriculares também, tem a ver com a nossa área de ensino, né? E aqui a escolha foi propositiva, né, com os verbos aplicar e utilizar para a inteligência prática, os verbos comparar e avaliar para a inteligência analítica e os verbos criar e planejar para a inteligência criativa. Observem que nós colocamos no centro aqui a analítica porque é o que mais prepondera, né? Mas também a inteligência prática, para quem mexe com ciências, ela está muito associada. E pouco nós exploramos, né, a inteligência criativa no criar e no planejar. Muitas vezes nós vamos trabalhar com experimentação, por exemplo, e praticamente os roteiros vêm prontos, né? Eles não são problematizados muitas vezes, são roteiros simplesmente de aquilo que a gente chamaria de modelo de receita de bolo, né? O que provoca menos condições de aprendizagem aqui. Então, para Sternberg, essas três inteligências associadas, né, formam essa tríade da inteligência plena ou inteligência triárquica, né? E vamos entender, então, que a inteligência prática ela vai versar sobre a capacidade que nós temos, né, de transformar a teoria em prática, né? Então, há um exercício aqui, aquilo que a gente comumente faz em sala de aula, quando nós partimos para uma atividade experimental, evidentemente, nós vamos concretizar aquilo que é teórico no aspecto prático, né? E por isso, então, ela vai transverter construções abstratas em produções materiais. É muito curioso, semestre passado eu ministrei uma disciplina chamada Pesquisa e Prática Pedagógica do Ensino de Química 2, tá? Aliás, 3. Nós tínhamos, aqui no nosso programa, é muito comum os alunos que fizeram bacharelado, eles virem depois fazer também licenciatura e vice-versa, né? E, curiosamente, numa das aulas, tinham duas alunas, uma doutoranda e uma mestre já formada, que estavam fazendo o curso de licenciatura como reingresso, né? E num experimento muito singelo, né? Onde eram misturas de emulsões, uma coisa que a gente quando faz quando é criança, que mistura tintas, remédios e tal, e vê aquelas massas coloridas se mexendo, a gente não entende o que é aquilo. E trabalhando com emulsões, apresentado por uma dupla de alunos, né? Essas duas alunas pós-graduadas, já as duas com mestrado e uma com doutorado em andamento, elas se encantaram com a aula, e eu fotografei uma foto das duas meninas em tempo real, né? Vendo qual era a reação dela diante de um experimento singelo, absolutamente singelo, mas muito bem trabalhado pelos dois alunos que estavam ministrando uma sequência didática, né, sobre emulsões, e o quanto essa reação foi, assim, natural das duas meninas, né, das duas estudantes, em função da conexão que elas tiveram com o conhecimento. Não que elas não soubessem, claro que sabiam, mas foi muito interessante observar que essa questão moveu, né, aquelas alunas já experientes a uma outra aprendizagem. A inteligência analítica é o que mais comumente nós fazemos, né, para relacionar uma capacidade que vai além dos dados, obviamente, né, que vai analisar, comparar, avaliar ideias, né, e também para resolver problemas conhecidos, né, aquilo que a gente normalmente faz, né, nas nossas aulas de ciências, cálculo, física, biologia, etc., né, que vai, então, nos levar à tomada de decisões, né. A inteligência analítica é o que mais nós desenvolvemos num dos aspectos dessas três inteligências nos nossos espaços formativos, né. A inteligência analítica, ela desde sempre ela é privilegiada, né, e talvez um pouco pelas ideias de Piaget, né, sobre a construção lógica formal, que essa etapa da formação de alunos, adolescentes, jovens e adultos necessariamente precisam ampliar, né. Mas, pensando agora na inteligência criativa, que talvez seja assim, um desafio interessante a pensarmos, né, para nós vermos a contribuição aqui de Sternberg às nossas discussões,
que ela é caracterizada pela capacidade de um aluno planejar, né? Olha só, quando você leva um aluno a pensar, a problematizar, a exercitar o pensamento, a fazer um exercício de construção de uma linha de tempo, né? Você vai ampliar, sim, a questão criativa desse aluno. Né? Ele vai criar, inventar novas ideias e até ideias originais, né? Muito interessante. Muitas vezes a gente é surpreendido, né? Nas aulas de experimentação, o quanto os alunos são criativos, né? Nesse mesmo semestre que eu citei para vocês, numa outra aula, com outra turma, 2 alunos estavam problematizando a questão da presença de fósforo em refrigerantes, né? E o experimento deu errado. Foi uma coisa muito interessante, assim. Mas um dos alunos que tinha mais experiência com experimentação, ele transformou aquela situação numa problematização absolutamente nova. Foi muito interessante quando ele foi avaliar, por exemplo, uma bebida gaseificada, né? Que era uma bebida tipo Gatorade, e o experimento não deu certo com refrigerante, não deu certo com Gatorade. Mas ele fez uma recondução do processo muito interessante, e nós saímos ali com uma manhã assim, nós geralmente temos aula em laboratório em 2 turnos, né? Então, uma manhã inteira de trabalho, nós não perdemos a oportunidade de aproveitarmos bem aquelas discussões. Então, isso acontece com muita frequência. Somos surpreendidos pelos alunos, né? Nos espaços de experimentação, de aplicação de experimentação, né? Bom, mais uma coisa para a gente deixar assim muito clara, né? Não tem como a gente pensar agora estou lidando com a inteligência prática, agora estou lidando com a inteligência analítica ou criativa. Naturalmente, elas vão atuar de maneira simultânea, né? Elas são interdependentes. Isso Sternberg deixa muito claro nos seus materiais de trabalho, nos seus artigos, no seu livro também, que não há como a gente pensar, né, em uma partição de qualquer uma dessas inteligências. Por isso, que a inteligência triárquica também é chamada de inteligência plena, ou seja, nesse combo de coisas importantes da inteligência prática, analítica e criativa, que elas vão atuar, evidentemente, de maneira simultânea e interdependentes. Ainda que a gente privilegie a área analítica, naturalmente, e de alguma maneira, eu preciso ali junto pensar na prática, em criação, envolver os alunos de alguma forma. Né? Bom, aí nós temos sempre, pensando em laboratório ou em atividade experimental, a gente sempre vai lidar com um problema experimental. Isso é uma questão óbvia, né? Sempre que pensamos num experimento, ele tem uma objetivação, né? Ou seja, qual é o objetivo central? Qual é o problema a ser investigado? Aí, então, Sternberg traz, né, que nessa inter-relação de metodologias de ensino, porque no livro Inteligência Plena, curiosamente, ele fez uma espécie de aplicação de todos a sua teoria para as grandes áreas do ensino, as humanas, as científicas, as exatas, e lá ele traz, né, essa questão dessa inter-relação de metodologias com a resolução de problemas e também com experimentação. Né? Então, a gente pode pensar aqui que há uma conexão direta com a teoria de Sternberg, né, com o nosso trabalho também na área do ensino, e aqui fazendo uma conexão também com o David Alsbaugh. Né? Então, a gente poderia pensar que o espaço de laboratório, né, o espaço de laboratório de ciências, quando utilizado de forma eficiente, ele se torna um terreno fértil, né, para desenvolvimento de habilidades. Né? Que habilidades? Habilidades cognitivas e habilidades metacognitivas. Né? Aqui um outro autor, né, chamado Zoller, Uri Zoller, trata muito dessa questão do desenvolvimento de habilidades cognitivas de primeira e de segunda ordem. Né? Então, Zoller ele vai trabalhar também com aprendizagem com significação. Esse autor, Zoller, é um químico israelense, formado na Universidade de Harvard e MIT. Ele hoje tem uma idade de 84, 85 anos, né? Mas continua ativo produzindo coisas para a área de ensino de química, um autor muito importante. Né? Então, nós podemos pensar então, nessa triangulação e nessa conjugação dessas 3 condições, né, da inteligência triárquica, a prática, analítica e criativa, né, para enfrentarmos, então, ou trabalharmos com estratégias que visem resolver um problema experimental. E aí, muitas vezes, nós vamos fazer uso, então, de perguntas e tomadas de decisão, né, tendo em vista
esse desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas. Vejo que perguntas e tomadas de decisão, elas realmente vão demandar o uso dessas habilidades, né? Bom, falando um pouquinho sobre desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas, elas estão intrinsecamente ligadas, né? A metacognição refletir sobre a aprendizagem, a cognição está ligada diretamente aos processos, né, de desenvolvimento da nossa estrutura cognitiva, né? Ou seja, das nossas aprendizagens ao longo da vida. Ela vai estar estabelecida, então, ela vai estar associada ao estabelecimento e apuração de estratégias de ensino, pensando aqui na área do ensino, né? Como nós vamos desenvolver habilidades dos alunos? Então, aqui, vamos carecer de estratégias, sim, de ensino próprias, né? Para esse favorecimento de aprendizagens significativas, compartilháveis e duradouras, aqui, pegando as ideias de Zoller, né? Lembrando que Zoller é um experimentalista também, que tem trabalhado com o ensino de química desde os anos 70, os primeiros artigos dele, até hoje, mais de 50 anos contribuindo para a nossa área de ensino, área de ciências de química, né? Bom, Zoller, então, e Sterberg, aqui Zoller como autor de apoio, né, mas principalmente Sterberg, eles nos trazem essa contribuição importante da inteligência triárquica plena, e agora aqui nós fazemos uma aproximação daquilo que é uma teoria mais conhecida nossa, que é a teoria da aprendizagem significativa, né? Lembrando, então, que David Ausubel, que é o autor principal que desenvolveu essa teoria, ele era médico, né? Também psicólogo, né? Médico, psiquiatra, psicólogo, e alguém que exerceu por muito tempo o exercício da medicina, né? Mas também ele contribuiu de modo muito marcante para uma área do desenvolvimento humano, que é as aprendizagens, né? Ele também foi discípulo, continuador, diríamos assim, talvez dos trabalhos de Piaget, e ele mesmo diz que Piaget foi muito importante no seu entendimento sobre o desenvolvimento humano e as aprendizagens, né? E aqui, então, para aprender de Ausubel, uma aprendizagem ela pode ser caracterizada como significativa quando ocorre uma nova ideia, né, que se relaciona aos conhecimentos prévios dos aprendizes, né? Eu estou usando o termo de Ausubel, né, para alunos ou para estudantes. Então, David Ausubel, ele sempre traz como ponto de partida os conhecimentos prévios que os alunos sempre trazem. Ou seja, investigar que conhecimentos prévios são esses, como por exemplo, com o qual nós vamos trabalhar, vai reagir a determinada nova ideia que é apresentada, né? Então, vamos lembrar que para David Ausubel não basta uma boa nova ideia, né? Não basta apenas levantarmos os conhecimentos prévios, mas tem que haver uma situação relevante de aprendizagem para que os estudantes, né, sejam engajados à aquisição do conhecimento, e aqui sempre partindo de uma iniciativa do professor que vai problematizar, que vai trazer matemática que seja realmente relevante para os alunos, né? Então, nesse sentido, então, a aprendizagem significativa de David Ausubel, nessa perspectiva, então, o professor ele passa a ter um papel de intermediação, né? Ele vai intermediar o processo da construção do conhecimento. E, nesse sentido, então, as ações do professor sempre vão se reconfigurar, né? Porque ele vai levar em conta, obviamente, os conhecimentos prévios dos alunos, e é interessante porque, por mais que você, como professor, tenha muita experiência, tenha muito tempo de sala de aula, evidentemente que cada turma tem um perfil, né? Então, conhecer essa turma, levantar os conhecimentos prévios, evidentemente vai mexer com a prática do professor. E, certamente, aí, né, esses conhecimentos prévios vão, de alguma maneira, ser o ponto de partida, né, para que o professor ele venha executar a sua praxis, né, entendida aqui como teoria prática, né, associadas, e, evidentemente, essa relação do professor com o aluno, do aluno com o professor, dos alunos com o professor é fundamental para que esse ponto de partida seja bem executado, né? Então, nesse sentido, o professor ele vai deixar de ser um personagem central dos processos de ensino e aprendizagem e passará, então, a ocupar, né, um lugar de destaque, é o lugar que o aluno ele ocupa, né, no espaço de sala de aula, porque ele vai ter uma atuação ativa na sua aprendizagem. Isso é muito importante
no entendimento da teoria da aprendizagem significativa. O aluno, ele, portanto, é um sujeito ativo, né, no processo da aprendizagem, não apenas um receptor, né? E aí a gente vê uma conexão aqui do Ausubel com o próprio Paulo Freire, né, na ruptura da educação bancária tão tradicional na educação brasileira, né, e na educação científica no mundo, né? O aluno, de um modo geral, ele é apenas um receptor de conhecimentos. Na visão tanto de Ausubel quanto de Paulo Freire, o aluno tem, sim, uma atuação muito ativa e muito importante, né, na sua aprendizagem. Vejo que isso vai conectar com o processo metacognitivo, né? Ou seja, o aluno ele vai refletir sobre a sua capacidade de aprender, né? E o quanto ele, de fato, está aprendendo, e o quanto, de fato, ele está adquirindo conhecimento. Essa aquisição do conhecimento é uma expressão de Ausubel, né? Importante nessa teoria também, no sentido de que o aluno ele é sujeito ativo do processo. Bom, aí vemos, então, chegamos na nossa AEP, né, que é uma proposição teórica experimental, né, que agora já não é mais proposição, mas agora sim uma estratégia teórica experimental, teórico-metodológica, aliás, né, cunhada pelo professor André, por mim, Paulo Moura, e também por nosso professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi nosso orientador de doutorado na época, hoje nosso companheiro de trabalho, que trabalha conosco também em pesquisa, o professor José Cláudio Del Pino. Então, a AIP, ela nasceu da nossa empiria, na nossa experiência em sala de aula, nasceu também das nossas teorizações durante o processo de formação, mas principalmente nasceu daquilo que a gente aprendeu juntos com os alunos, né, nos processos de aquisição do conhecimento, né. A AIP, então, ela se configura como uma estrutura, né, que é caracterizada pelos seus eixos teórico e metodológico, mas, afinal de contas, o que é a atividade experimental problematizada, né? É uma estratégia teórico-metodológica que vai utilizar a experimentação, está alinhada aos princípios de uma aprendizagem de natureza psicológica, por isso ligada à abordagem cognitivista, né? E também é decorrente de um processo investigativo, né? Isso é uma coisa interessante, porque uma das questões que nós muito debatimos lá atrás era o ensino pela pesquisa, né? Então, todo o processo investigativo, ele leva o aluno a um comprometimento com essa aprendizagem. E nós, na EP, trabalhamos com esse processo de investigação desde o início do processo, né? Ou seja, uma experimentação não é simplesmente uma experimentação, ele é também um processo de investigação, né? Seja ele de um cunho teórico ou experimental e metodológico, né? E verificamos também que a EP ela tem uma potencialidade, né, de promover a autonomia, né, e também a busca de soluções para um determinado problema. Que pensando um pouco nesses elementos denotativos da IP, os teóricos e os metodológicos, a IP se caracteriza, então, no seu eixo teórico pela proposição de um problema, por tratar de um objetivo experimental, por tratar de diretrizes metodológicas que vão dar conta desse objetivo experimental, mas também pela uma questão metodológica, né? Seu eixo metodológico vai trabalhar com uma discussão prévia, uma discussão inicial, né, sobre o problema apresentado, né, que é um problema proposto, pode ser um problema gerado a partir de uma questão levantada pelo professor ou mesmo o professor propondo, dependendo do nível de conhecimento de uma turma, né. Ela também vai demandar a organização e o desenvolvimento dos conhecimentos, ou seja, aquele momento em que a pesquisa aparece muito forte, né, aqui, e aí vem a parte do desenvolvimento experimental propriamente. Nesse processo, então, da pesquisa teórica e da pesquisa metodológica experimental, o aluno, então, tem a oportunidade de trabalhar em pequenos grupos, e essa é uma característica da EP, né, aprendizagem por pares, o que vai favorecer muito a troca de experiências entre os alunos e também dos alunos com o professor e o professor com os alunos. O retorno depois ao grupo de trabalho, ou seja, no grupo maior da turma toda reunida, o momento da socialização das experiências, né, vivenciadas, das aprendizagens, e também depois da sistematização, ou seja, o que nós todos no coletivo aprendemos em relação a um determinado processo, né, teórico experimental que tratou de um determinado problema proposto, né? Bom, vou usar agora alguns esquemas para a gente tentar ganhar um pouco de tempo, né? Tendo em vista que são duas teorias e uma estratégia
teórico-metodológica, que é muito simples fazer em um tempo tão curto, né? Mas pensando então no grupo de pesquisa que vocês aí na Unipampa e nós aqui na UF somos, né? Eu acho que vale a pena a gente aqui fazer um passo a passo de revisão da EP, né? Lembrando sempre que a EP ela vai articular, né, a proposição de um problema e vai incentivar então a busca, né, de uma dimensão teórica, a busca por soluções, e ela vai incentivar sim, né, a construção de um objetivo experimental, e esse objetivo experimental ele vai se caracterizar por ser um eixo procedimental preponderante, ou seja, o aluno vai ter que investigar, ou vai fazer isso pela pesquisa, ou vai discutir com o professor uma possível caminho de investigação experimental, e isso vai levar também com que os alunos, né, os grupos de alunos, busquem diretrizes metodológicas que vão, obviamente, estar integrados a esse objetivo experimental, né? Sempre lembrando que essa proposição de um problema vai requerer uma solução, né? Esse objetivo experimental vai naturalmente trabalhar com um eixo ou uma rota procedimental, e essas diretrizes metodológicas estão associadas diretamente tanto ao problema de pesquisa ou problema proposto, também ao objetivo experimental, vai estar associadas a essa rota procedimental, que vai então conectar-se com a interpretação dos dados para solucionar um determinado problema. Lembrando, então, que a EP é esse conjunto de coisas, né? O problema proposto, o objetivo experimental, que vai sempre trabalhar com esse problema, e esse objetivo experimental vai também trabalhar com a solução de um determinado problema proposto, nesse objetivo experimental. As diretrizes metodológicas vão trabalhar com procedimentos experimentais e vai trabalhar com questões complementares. Naturalmente, essas questões complementares vão estar associadas, vão ser incentivadoras também do ensino pela pesquisa. Mas não só isso, né? A IP, obviamente, está associada diretamente ao seu suporte teórico da aprendizagem significativa, sempre balizada por essa teoria, né? Que vai, então, associar a relação sujeito e objeto, né? E essa relação sujeito-objeto, entendendo aqui que o sujeito ele vai trabalhar com a sua estrutura cognitiva, né? Há necessidade de que esse sujeito, na sua estrutura cognitiva, tenha uma predisposição de aprender, e ele vai ser um facilitador do processo de engajamento a uma resolução de um problema, quando o aluno tem uma predisposição de aprender, né? Com relação a esse objeto a ser investigado, ele tem que ter, evidentemente, relevância e utilidade. Se não tiver essa condição, o aluno não vai se predispor a aprender. É uma coisa natural das pessoas se desinteressarem por algo que não é importante ou interessante, né? Mas também tem que estar próximo do contexto do aluno. Então, isso é muito importante a gente destacar isso aqui, porque essa questão contextual, e aqui falando já com o que o próprio Sternberg diz, né, a questão do contexto social e ambiental, né, socioambiental, casa muito fortemente com a aprendizagem de David Ausubel. Portanto, não só a relevância e a utilidade, mas a contextualização, e aqui trazendo para o nosso campo de investigação, né, a contextualização é muito importante também para favorecer as aprendizagens significativas, né? Bom, fazendo então uma breve retomada de coisas, né? Vamos lembrar que dentre as aproximações teóricas nós podemos dizer, então, que num contexto de aprendizagem há uma articulação de 3 diferentes aspectos da inteligência, né? Que vão, evidentemente, estar relacionados às etapas do processo cognitivo em que o aluno se envolve ao realizar uma atividade proposta. Evidentemente que aqui o processo cognitivo está muito associado não somente à condição analítica, mas também associadas aqui à condição prática e à condição criativa, né? Essas etapas, então, do processo, elas vão demandar esses aspectos da inteligência que vão ser recrutados, né? Numa determinada tarefa, que o que é interessante aqui, né? Não segue uma ordem prefixada ou uma ordem fixa, né? Ela vai sempre exigir que o aluno encontre questões complementares para, a partir da pesquisa, ampliar o seu espectro de busca de conhecimento, e nesse sentido, então, a gente pode associar, né, cada aspecto da inteligência, a prática analítica e criativa,
as etapas de desenvolvimento do processo cognitivo, né? Portanto, nós entendemos que a EP ela favorece, né, essa questão dos aspectos da inteligência, o desenvolvimento e a utilização de cada um desses aspectos ou condições, e ela vai em maior grau ou menor grau se fazer presente nas etapas que compõem o eixo teórico e metodológico da EP, né? Aqui eu trouxe para vocês, gente, um trabalho, resultado de um trabalho de pesquisa realizado no Instituto Federal do Espírito Santo, a cidade de Vila Velha, campus de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. São 3 setores de mestrado, um mestrado profissional de Química, que vai, então, articular nas aplicações da EP, a inteligência triárquica, a aprendizagem significativa e a própria EP, na análise dos resultados. Vou dizer de antemão que nós, no primeiro momento, trabalhamos diretamente com a EP na questão da aprendizagem significativa, né, do David Ausubel, e, posteriormente, nós fizemos uma avaliação dos resultados encontrados, né, buscando os pontos de contato com a teoria de Sternberg, ou seja, a teoria da inteligência triárquica. Ou seja, foi uma avaliação e uma validação do processo a posteriori da aplicação ministrada, né? Nós verificamos todo o material que as 3 condições estão associadas por tratarmos de desenvolvimento de inteligência plena, né? Lembrando sempre que a inteligência está conectada com a questão das condições da aprendizagem e do desenvolvimento das capacidades, né? O primeiro trabalho foi realizado pelo autor Rede Damascena, orientado pela professora Fabiana Kawark e por mim. O segundo trabalho foi realizado pelo Marcelo Nascimento. Esse trabalho, inclusive, foi avaliado pelo professor André na sua defesa, né? E o Marcelo foi orientado também pela Kawark e por mim, no ano de 2022, os 2 trabalhos são de 2022. E é um trabalho orientado em 2020, que foi realizado pela Paulo Vivaldi, né? As 2 primeiras AIPs, tanto a realizada pelo Damascena e pelo Nascimento, foram aplicações em turmas de ensino médio, né? A primeira realizada com uma turma de primeiro ano, e a segunda aplicação uma turma de segundo ano. E a terceira aplicação foi realizada com uma turma de ensino fundamental, que foi muito interessante, porque eram alunos de 5º ano. E a nossa primeiro pensamento, mas será que a EP funciona também com turmas de ensino fundamental? E, curiosamente, a Paula era coordenadora pedagógica de uma escola, de uma rede do SESI, aqui na Grande Vitória, né? Então, ela era, como professora de Química, ela fez uma formação em ciências para o coletivo dos professores que não eram professores somente de ciências, eram professores de humanas, de matemática, de artes, né? Então, exigia uma formação muito interdisciplinar, de fato, né? E, curiosamente, a EP serviu também para essa formação de professores, né? Uma formação interdisciplinar, e a Paula coordenou todas as aplicações, com várias turmas, em torno de 160 alunos, para vocês terem uma ideia, né? E o resultado foi muito interessante, depois que fizemos a avaliação conjunta dos resultados obtidos, né? Mas lembrando sempre, né, que as inteligências prática, analítica e criativa, elas atuam de maneira simultânea. Portanto, lembrando de novo, elas são simultâneas e interdependentes, né? Então, para cada aplicação da EP, essas 13 inteligências associadas, né, elas estavam interrelacionadas, porém, em cada uma delas, de alguma maneira, ou a condição prática, ou a condição analítica, ou a condição criativa, se evidenciou de uma maneira mais particular. Na primeira aplicação, que foi a do Rede Damascena, foi evidenciado aqui uma dimensão mais prática, porque se trataram de um assunto relacionado ao que fazer com a rocha mármore. Aqui o Espírito Santo produz rocha mármore, e a cidade onde foi aplicada, aqui numa região do estado, é produtora de rocha mármore, rocha para exportação. E há um passivo muito grande de material residual dessa rocha, e o estudo foi: o que fazemos com isso, né?
como lidarmos com esse impacto, né, da produção de rocha, tendo em vista que o próprio meio ambiente é afetado. Então, todos os problemas relacionados com as dificuldades, né, para soluções encontradas nas aprendizagens dos alunos, foi problematizada, então, a questão da rocha mármore e das aprendizagens de funções inorgânicas. O RID, então, realizou esse estudo, trabalhando os compostos que são extraídos dos minerais, a partir do arranjo produtivo local, que é tendo como tema gerador a rocha mármore, e os alunos trabalharam, trataram de um tema proposto, que era como determinar uma rota procedimental e experimental utilizando esse resíduo de rocha mármore, né? Eles trabalharam a abordagem da constituição mineralógica de rochas, né? Os processos de formação, extração e beneficiamento e os impactos socioambientais decorridos aí. Lembrando que todos os experimentos realizados estavam tematizados, né, em relação ao que fazer com os resíduos da rocha mármore. Eles definiram tanto a rota procedimental quanto experimental para tratar, né, desse resíduo, desse material produzido aqui no Espírito Santo, um arranjo produtivo local. O segundo trabalho do Marcelo Nascimento, ele já abordou uma dimensão mais analítica, né? O Marcelo, na sua questão de investigação, ele problematizou com os alunos a questão da alimentação escolar, né? Na idade da adolescência, no período da adolescência. E aí ele trouxe um filme, esse filme foi trabalhado em 2 aulas, em 2 momentos, e a partir desse filme, o Marcelo trouxe uma sequência de perguntas orientadoras, né, para problematizar o filme assistido, né, investigando principalmente os termoquímicos, né? E aí, então, ele associou com a nossa estratégia teórico-metodológica da IP para verificar, então, as trocas de calor presentes, né, nas transformações da matéria ou nas mudanças de estado de agregação da substância, né? Problematizando, então, a questão dos processos envolvidos nas reações químicas, né? O Marcelo, então, ele, evidentemente que aí ele privilegiou as questões dos procedimentos de segurança, né, do exercício da atividade experimental em laboratório. Marcelo é diretor de escola, então o laboratório de ciências da escola é muito bem equipado, né? Ele fez todo um empenho para que isso acontecesse, né? E mais, então, ele procurou comparar os resultados reais do experimento com os resultados previstos e obtidos a partir dos resultados experimentais. E aqui houve uma questão muito importante, porque eles também observaram protocolos de monitoramento de protocolos, dos procedimentos práticos. Evidentemente, vejam que aqui, obviamente, está associado à condição prática também, mas aqui uma análise de feedbacks, né, com relação aos resultados obtidos. E aqui, o encorajamento dos alunos a planejarem soluções, né, de modo reflexivo, fundamentado e não impulsivo, né, daquilo que eles tinham lá quando eles fizeram o primeiro levantamento dos conhecimentos que eles tinham, né, sobre o problema apresentado, mas também para tratar da determinação da energia entalpíca presente em plantas oleaginosas verificadas experimentalmente com o uso de um protótipo de um calorímetro. Então, vejo que aqui aparece, obviamente, a questão criativa. Eles construíram um calorímetro, né, utilizando uma latinha de refrigerante, um grampo de papel, né, e eles tematizaram a queima de diversas sementes diferentes, amendoim e outras sementes oleaginosas também, para verificar a quantidade de calor envolvido ali. Aí conectando com o filme, porque o filme trabalhava a questão de uma menina que tinha problema de anorexia, ou seja, problema de alimentação. Então é um tema muito problemático na área da adolescência, né? Principalmente com as meninas, que são mais atingidas por esse problema. Mas também não só isso, também com a questão de uma alimentação inadequada. Muitas vezes a alimentação escolar, ela privilegia lanches, né? E tudo isso foi tratado durante o experimento realizado, a aplicação dessa IP pelo Marcelo.
O último trabalho, então, que nós vamos aqui apresentar para vocês é o trabalho da Paula Vivaldi, né? Como eu já disse para vocês, ele tratou de dois conceitos que envolvem química. Veja que no ensino fundamental não se trabalha química, se trabalha conceitos químicos, né? Associados com os conceitos físicos e biológicos, né? E no quinto ano, então, a Paula também fez uma aplicação diferenciada da EP, né? Trabalhando com um livro didático, né? Aqui foi muito interessante, porque esse livro é um livro texto, utilizado pelos professores de ciências, né? Dessa rede do SESI. E esse livro paradidático tinha intitulado A Fórmula Secreta, uma aventura química de quebrar a cabeça. A Paula pegou esse livro e ela desmembrou, né, todas as atividades do livro numa sequência que aqui eu vou apresentar em seguida para vocês, né? Ela fez, então, um planejamento da IP, a escolha primeiramente do livro paradidático. Ela fez também uma associação tematizando o livro a partir das habilidades da BNCC para o quinto ano, relativas às ciências da natureza, né? E também aqui ela trabalhou com conteúdos programáticos envolvendo conteúdos químicos, né? Envolvendo uma habilidade da BNCC específica em si, né? E aí, então, foi feito o planejamento da IP juntamente com os professores. Obviamente que esse planejamento foi uma discussão, né? Uma construção coletiva dos professores, e vejo que a IP aqui serviu para a formação de professores, né? Isso no ano aplicado no ano de 2018 e 2019, e o resultado apresentado em 2020. Esse é o livro, né, o livro paradidático, de 2015, A Fórmula Secreta, utilizado pela rede do SESI. Todos os professores tinham acesso a esse livro, e os alunos também. E aqui, então, na construção da EP, a partir do próprio livro, então isso foi muito curioso, foi estabelecido, então, um problema proposto, que era um desafio lançado aos estudantes, né, para trabalharem a questão, por exemplo, de como é que se poderia trabalhar as questões que eu vou apresentar em seguida para vocês, para cada um dos experimentos. Foram um total de 9 experimentos, cada uma delas tinha um desafio para que o aluno pensasse, né? As diretrizes metodológicas, o professor aqui, obviamente, teve que conduzir o processo, né, para chegar à resolução de um problema proposto. Mas pequenas questões, são questões que foram provocando evolutivamente a compreensão dos alunos do conceito de matéria e energia, né? Como, por exemplo, aqui, derreter o gelo, né? Como que o gelo derrete, né? É uma pergunta que envolve, obviamente, o processo físico, né, da fusão. Mas conectado aqui, vejo bem, com a habilidade da BNCC, que no caso é abordar o conteúdo químico, apresentado no código 05CI01, né? Ou seja, essa habilidade vai trabalhar, então, conteúdo químico, descrevendo o objetivo experimental, alinhando-se às diretrizes metodológicas trabalhadas pelo professor para atingir o objetivo proposto. Vejam que o objetivo proposto lá no começo, ele tem uma certa diferenciação com o objetivo experimental, né? Bom, a Paula, então, ela planejou, junto com os professores, uma sequência de 9 experimentos, né, que foram vivenciados pelos alunos, para evolutivamente, propositivamente e de modo criativo abordar os conceitos de matéria e energia. Dos 9 experimentos, eu escolhi aqui 3 para nós apresentarmos sinteticamente para vocês. Qual era a questão problema, por exemplo, do experimento 4? O chocolate vai derreter? Né? Então, por que a vovó pegou cobertas e sobrepôs os chocolates? Então, em função do experimento, que era todo lúdico, brincando com os alunos e derretendo de fato com os alunos, numa oficina que foi realizada na cantina da escola, né? E também o objetivo experimental é compreender o que é calor e como ocorre, então, a transferência de calor pelos diferentes materiais, né? Tudo isso, evidentemente, abordando o tema matéria e energia. Será que todos os corpos transmitem calor da mesma forma? Transferem calor da mesma forma? Então, experimentalmente, os alunos foram verificando o quanto isso é diferente, né? No experimento 6, ela propôs e são todas coisas do livro, gente. O que é interessante é isso. Não tem nada aqui que seja uma construção do planejamento fora do livro. O próprio livro foi o roteiro, porque os meninos iam lendo o livro, iam trabalhando as experiências que estavam no livro, os professores iam problematizando, e aí vinha a questão da construção de um objetivo, e tudo isso associado a uma dinâmica de participação muito intensa dos alunos, né? Então, socorro, estou com dor de barriga.
Porque quando estamos com problemas de azia, ingerimos sal de fruta ou bicarbonato para melhorar nossa barriga. Obviamente, aqui, nessa conversa, eram envolvidas as perguntas para os pais, tentarem resolver, junto, explicar o que é o sal de fruta, como ele funciona, por que se usa bicarbonato também, né? Tudo isso para alunos de 5º ano. Vejo que são alunos que estão saindo do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, né? O objetivo, então, era identificar alguns materiais utilizados em casa e na escola. Eles levavam também questões para pensar e discutir com os pais em casa, né? Que são ácidos ou bases, né? O conceito de acidez e basicidade aqui começa a aparecer para os alunos. E o objetivo era, então, compreender o que são substâncias ácidas e substâncias básicas, né? O último experimento aqui, o experimento 8, né? Curiosamente, esse experimento 8, gente, nós utilizamos um método de avaliação, nós utilizamos aqui um programa chamado Penota, nesse trabalho, para avaliar as aprendizagens pelos 160 alunos, pensa, né? Como é que nós vamos avaliar qualitativamente 160 alunos? E esse programa foi desenvolvido aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, pelo Programa de Ciências da Informação, que utilizou inteligência artificial. A gente agora está falando do ChatGPT, né? Mas há uns 5 anos atrás nós estamos trabalhando já com esse programa para avaliar as aprendizagens qualitativas aqui, né? Então, nesse experimento 8, a gente verificou que ele promoveu uma aprendizagem diferenciada nos alunos, né? Eu peguei esse experimento exatamente porque ele foi um experimento chave para os alunos compreenderem como é que nós podemos retirar uma chave presa no bloco de gelo. Eles tinham uma chavezinha de brinquedo congelada num cubo de gelo. E eles tinham que pensar em como eles iam tirar a chave do laboratório, que está no livro, né? Ali, claro que de um modo lúdico, né? E criativo também, como é que elas poderiam ser retiradas do gelo, né? E aqui trabalhando é o conceito de crioscopia, né? Diferenciando a mudança de temperatura quando é adicionado soluto sobre o gelo. Então, eles colocavam sal sobre o gelo, eles utilizavam termômetros e tal. Todo um experimento muito interessante, esse experimento da chave presa no bloco de gelo. Tá? Obviamente, aqui foi um processo desenvolvido pelo coletivo dos professores, né? Coordenado pela Paula, e os resultados, depois avaliados pelo programa de inteligência artificial, demonstrou, então, que houve uma aquisição de conhecimento significativo nesse processo aqui. Tá? Bom, vamos lembrar novamente, então, que as inteligências prática, analítica e criativa, elas estão associadas de modo intrínseco, né? Ou seja, de maneira simultânea e interdependentes. Pensando agora numa espécie de uma síntese que emerge, né, dessa discussão sobre tanto a teoria de Sternberg, a teoria da inteligência plena, quanto a teoria da aprendizagem significativa e quanto a EP, como é que nós poderíamos, então, pensar numa síntese desse processo, né? Primeiramente, as fontes são primárias, né? Nós consultamos diretamente os autores para a construção dessa aproximação teórica, né? Nós fizemos questão de trabalhar não com os comentaristas ou autores secundários, mas com os próprios autores primários, para a construção, então, de indicadores avaliativos. Esse é o nó, né, que nós tínhamos. Eu sempre falava para o André, nós temos que achar um caminho, porque não basta apenas nós fazermos uma avaliação apenas observacional do processo de construção, né, das aprendizagens em ciências. Nós temos que achar um outro caminho que permita ao aluno manifestar metacognitivamente as suas aprendizagens, mas também o professor tem um parâmetro de avaliação observacional das aprendizagens dos alunos, né? Seja por instrumentos que forem, caderno de campo, caderno de notas, diário de bordo, como queremos chamar, gravações de áudio, gravações de vídeos, né? Questionários, ou seja, os instrumentos mais variados foram utilizados, tanto pelo Marcelo, quanto pelo Ride, quanto pela Paula, para coletar essas informações e nos fazerem pensar, então, que naquele momento das aplicações nós não tínhamos ainda esse instrumento que vamos apresentar para vocês, que são indicadores avaliativos, né? Ou seja, nós precisávamos verificar os aspectos que envolviam as habilidades cognitivas e metacognitivas, o desenvolvimento delas, e também aqui apoiados nas condições prática, analítica e criativa da proposição de Sternberg. A Sternberg nos ajudou a entender um pouco esse processo, como ele ocorre, né? Ou seja, como há desenvolvimento de inteligência e há também aquisição de conhecimento e, obviamente, melhoramento de aprendizagem, né?
Verificamos também que a IP ela tem uma potencialidade muito grande, né, empiricamente, tratando disso, para desenvolver essas capacidades, as 3 condições da inteligência triárquica ou plena, mas aí então nasce essa necessidade da construção de indicadores avaliativos. E aqui, pensando então nesses indicadores avaliativos, nós chegamos aqui então a uma primeira proposição, que era avaliar no aspecto teórico as 3 IPs, né? Aqui então nós selecionamos essas 3 aplicações da IP para fazermos um estudo teórico da identificação das capacidades prática, analítica e criativa, e chegamos a 12 indicadores de desempenho cognitivo. Há um trabalho preliminar a esse, que foi um trabalho da construção de indicadores metacognitivos. Esse trabalho ainda está em construção, em reconstrução, porque nós chegamos desses 42 indicadores metacognitivos, nós chegamos então a esses 12 indicadores de desempenho cognitivo. Né? E aqui, claro que esses indicadores, eles privilegiam, obviamente, o trabalho do professor avaliando, então, a sua própria proposição de trabalho, mas também a aquisição de conhecimentos dos alunos, né? Em relação ao processo de aplicação de uma IP, de uma experimentação em sala de aula. Né? E esses indicadores, então, eles estão elaborados a partir dos princípios próprios da teoria da aprendizagem significativa, pareados também com as condições da inteligência triárquica de Sternberg, né? Então, esses 12 indicadores estão agrupados em 3 diferentes eixos, né? Para analisar, então, as qualidades dos aspectos da inteligência plena, saber a inteligência, a condição prática, analítica e criativa, identificados por P, A e C. Cada um dos eixos, então, eles demarcam, são 4 indicadores para cada uma das 4 condições, das 3 condições, totalizando um total de 12 indicadores, né, que vão, então, nos dar a condição de ajudar a descrever de uma forma mais precisa o processo cognitivo dos alunos, o desenvolvimento desse processo, portanto, durante a execução de práticas aplicadas, né. Então, aqui nós chegamos, então, ao primeiro conjunto, né, de indicadores da condição prática, né, dos IDCs, como a gente chama, que é o P1, P2, P3 e P4, que vão procurar, então, trabalhar no P1, como na pesquisa de informações complementares, o aluno, então, associou isso às temáticas tratadas. Então, é um indicador muito importante, por exemplo, do planejamento de uma aula, né? O professor, quando vai planejar uma sequência didática, um curso, uma aula, ele pode pensar na conexão com essa P1. Mas também o professor vai utilizar em P2 o ambiente da prática como uma estratégia material de enfrentamento ao problema proposto. Né? No P3, o professor vai estabelecer, então, prioridades de compreensão do contexto geral e do impacto do experimento nesse planejamento. E também o professor vai poder, então, usar o indicador P4 para aplicar aprendizagens e desdobramentos a outras situações e outras realidades. Lembrando que a questão do contexto é muito importante, né, gente? Sempre isso. Condição prática, portanto, ela embarca esses 4 indicadores, né, dessa primeira condição. A condição analítica vai, então, procurar identificar esse problema proposto, né? Lembrando que, preponderantemente, é importante que o aluno ele compreenda que problema proposto é esse, né? Por exemplo, dependendo do aluno, da turma de alunos com a que a gente vai trabalhar, eu, por exemplo, tenho utilizado aqui a IP para formação de professores, formação inicial, né? Eu disse que só apresenta uma questão genérica, né? E os próprios alunos estabelecem, obviamente, pela experiência que têm, qual é o problema proposto que eles vão desenvolver. Né? Em alguns momentos, evidentemente, isso não é possível com turma de fundamental, por exemplo, turma de primeiro ano de ensino médio, né? Quando a experiência é menor, na construção de problemas, por exemplo. Mas não só isso, em A1, em A2 também, a sistematização de informações prévias, aqui o segundo momento vai falar muito fortemente, quando o aluno organiza os conhecimentos, e não só isso, também na aplicação no experimento, né? Ou seja, o segundo momento da EP. Né? A formulação de estratégias para o desenvolvimento das etapas de experimentação, isso é fundamental para que o aluno tenha essa autonomia, né? Os alunos têm essa autonomia e essa capacidade, né, de eles mesmos estabelecerem as etapas de experimentação. Né?
na medida do possível, obviamente, adequando a diversos cenários. Vejo que os trabalhos da Paula, o ensino fundamental, evidentemente, aí o professor pode trabalhando com questões orientadoras, ou experimentação, e levando o aluno, ele mesmo, a pensar nas etapas de desenvolvimento seguintes, né, sem que ele tenha explicitado qual é a rota procedimental que ele vai utilizar aí. Né? Então, a E3 também é um indicador muito importante, mas não só aí também, para avaliar as soluções, né, que os alunos encontraram e comparar os resultados obtidos com os previstos. Lá ele faz o planejamento inicial, nas diretrizes metodológicas, e após a execução, e compara com os resultados obtidos. Então, a condição analítica aqui, ela aparece nos 4 indicadores, né? No planejamento realizado, claro. E aqui também, na definição, né, de procedimentos a interpretar resultados, né? Na condição criativa é importante isso também, a geração de novas ideias, né? Que vão ser propostas no novo experimento, ou caminhos para o experimento já em andamento, a argumentação sobre justificativas dadas ao procedimento, e tudo aquilo que tem a ver com explicações alternativas a experimentos conhecidos, ou seja, as 4 perspectivas podem ser avaliadas por esses 4 indicadores das condições C1, C2, C3 e C4. Então, vejam que, nesse sentido, né, nós temos aqui, então, uma triangulação, chamaríamos assim, né, nas avaliações desses indicadores de desenvolvimento cognitivo entre a inteligência triárquica, a aprendizagem significativa e a atividade experimental normatizada. Né? Nesse sentido, então, voltam nesses indicadores os elementos denotativos da IP, né? Que tem a ver com o eixo teórico e metodológico, né? Na construção e na análise então, desses indicadores, né? De desenvolvimento cognitivo, tanto na dimensão prática, quanto na dimensão analítica, quanto na dimensão criativa. E aqui uma síntese que foi organizada nesse artigo, vocês observem que pelo menos 2 das condições são observadas aqui na condição prática, no eixo teórico e metodológico. Né? Vejam que em P1, por exemplo, pesquisar informações complementares às temáticas tratadas, né? Praticamente nós aqui, em todos os momentos da IP, tanto no eixo teórico e metodológico, são atingidos, exceto talvez lá na sistematização, porque essas informações complementares, no momento da sistematização, não faria muito sentido. Né? Aqui em A1, por exemplo, né, na proposição do problema, A1, identificar o problema proposto. Obviamente, já está identificado aqui. Então, esse indicador, por exemplo, não é percebido no primeiro momento da proposição do problema, mas ele é observado se o aluno teve uma adesão ao problema proposto na questão dos objetivos experimentais, nas diretrizes metodológicas da organização do experimento. Né? Obviamente, nas discussões iniciais também, novamente, no eixo metodológico não aparece, mas vai aparecer em todos o restante dos momentos da IP. Né? Na condição criativa, por exemplo, em C1, voltando aqui, C1, a redefinição de procedimentos, né, ao interpretar os resultados do experimento, obviamente, nas discussões, nas diretrizes metodológicas, essa etapa já deveria estar vencida. E, obviamente, também que vai voltar essa dimensão, esse indicador, né, nas discussões iniciais, na execução do eixo metodológico, mas ele já está privilegiado na construção dessas diretrizes pelo próprio grupo. Então, vejam que cada etapa da IP, ela vai, então, ter pelo menos 2 correspondências diretas com a teoria da inteligência triárquica, né, estabelecidas a partir das suas dimensões e dos seus indicadores. Né. E, portanto, esses elementos de avaliação, eles vão se impor, né, como um elemento de avaliação de aprendizagem que é derivada da instrução. Vejam bem que o professor aqui está a todo momento num processo de mediação, trabalhando junto com os alunos, articulando conhecimento, né, e privilegiando, obviamente, que os princípios da teoria da aprendizagem significativa, que vai trabalhar com os conhecimentos, tanto com os conhecimentos prévios, quanto também com o desenvolvimento de aprendizagens. Né? Então, nesse sentido, por fim, a gente pode dizer, né, que verificamos nas aplicações das 3 EPs, né, que nós
tivemos uma adesão aos princípios da teoria da aprendizagem significativa diretamente, mas não só isso, nós verificamos também o desenvolvimento das condições prática, analítica e criativa da teoria de Easterberg. Então, portanto, há uma associação direta entre as duas teorias aqui, e também uma evolução, né, do processo do desenvolvimento das habilidades cognitiva e metacognitiva dos alunos, né? E também houve, evidentemente, que a aquisição de conhecimento, daqui do conhecimento específico de área da ciência da natureza, né? Por fim, as nossas referências, que depois eu deixarei esse material com o professor André, para a consulta de vocês, e aqui envolvem todos os autores com os quais nós trabalhamos, né? E era isso, gente. Muito obrigado. Errou um pouquinho o compartilhamento e deixa eu ver quanto tempo eu falei. Espero que não tenha muito tempo. André? Oi, tá tudo certo. Tá dentro do previsto, Paulo. Ok. Bom, gente, falei 1h17, André. Meu pai do céu. Tá bem. Nossa, pretendia falar menos. Agora eu vou abrir aqui para poder chegar a vocês, gente, tá? Nossa capacidade de síntese está cada vez mais apurada. Muito bom. Às vezes a gente se empolga naquilo que está discutindo e acaba mais tá tudo muito bem. Paulo, de vários apontamentos que você trouxe, né? Você fez aquela captura daquele texto que nós escrevemos para cá em cima, né, recentemente. Mas talvez um ponto assim, seja absolutamente marcante assim, para a gente consolidar a proposta desse seminário aqui, né? E é a capacidade que nós temos aqui no âmbito da academia, na elaboração das dissertações, nas orientações, nos textos para publicações, produzirmos conhecimento. Esse é um ponto assim, fundamental. A produção de conhecimento ocorre no Brasil fundamentalmente dentro da academia. E esse conhecimento, a maioria das vezes, ele não é um conhecimento empírico, ele não é um conhecimento instrumental, ele não é um conhecimento que vai gerar objetos, mas ele está no campo das ideias, está no campo dos argumentos, está no campo dos refinos teóricos e cognitivos que será em relação àquilo que se discute. E essa abordagem foi propícia para a gente entender que nós buscamos no campo de uma teoria da psicologia, né, da teoria da inteligência triádica externa, buscamos uma associação ao campo da educação, no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, e buscamos estruturar uma metodologia de ensino a partir de uma inquietação que nós temos há bastante tempo, que é o ensino experimental. Então, buscamos aproximar o ensino experimental dessas bases teóricas no campo da educação, no campo da psicologia, tendo em vista algumas expectativas que nós temos no desenvolvimento de aulas experimentais, no estabelecimento de uma aula experimental que tenha um propósito consolidado, que tenha uma diretriz estabelecida e que, de algum modo, nos permita fazer algumas análises quanto à eficácia, quanto ao alcance dessa nossa proposta. E aí a gente combina nos indicadores. Esse material que eu vim dizendo para o pessoal é um material inédito. Nesse momento, o Paulo fez uma abordagem dos indicadores muito restritos à AEP, atividade experimental problematizada, mas nós já estamos fazendo alguns ensaios para abrirmos esses indicadores para que eles se prestem a outras metodologias de ensino. Porque esse é o propósito das ações pedagógicas. Ou deveria ser o propósito. Conduzir atividades de ensino que levem o sujeito a aprender, que levem o sujeito a desenvolver conhecimento, a produzir saberes. E muitas vezes o professor ele é muito carente, tanto de instrumentos como de diretrizes, para, de algum modo, alcançar essa capacidade do sujeito de ter construído ou não ter construído aquilo que você busca, aquilo que você pretende. Os indicadores, eles vêm a preencher essa lacuna. Porque nos indicadores, o Paulo fez uma abordagem com 12 indicadores de desempenho cognitivo, nós temos alguns propósitos muito claros de expectativas que nós temos como professores que o aluno seja capaz de cumpri-las. Por exemplo, um dos indicadores estabelece lá a capacidade do sujeito de criar estratégias de enfrentamento a um determinado conjunto de problemas. Então, esse é um indicador excelente para verificarmos como professores se o aluno é capaz de entender uma determinada situação e, a partir desse entendimento,
criar estratégias distintas daquilo que foram propostas, daquilo que foram cogitados, para resolver aqueles problemas que estão, com os quais eles estão se deparando. Então, aí cabe ao professor pensar em estratégias, pensar em instrumentos, pensar em espaços-tempo, para levar o aluno a condições disso, para que o professor consiga fazer esse mapeamento. Né? E isso pode ser feito, por exemplo, por meio de instrumentos muito corriqueiramente utilizados, como uma prova, como um relatório, como uma socialização, por exemplo. Mas onde esse instrumento ele foi elaborado, ele está sendo empregado à luz clara dessa expectativa que se tem. O aluno é capaz de se deparar, ao se deparar com uma situação problema, criar situações de enfrentamento para essa situação. Então aí entra uma perspectiva, digamos, que venha a consolidar a proposta da IP, no âmbito incentivo, né? Onde nós temos na IP uma proposição de planejamento, um pressuposto de condução da prática, e aí teremos também um fechamento com relação à perspectiva da avaliação. Né? Mas eu acho que está muito bem colocado, Paulo. Você conseguiu fazer uma síntese assim, até em pouco tempo, né? Imaginei que você levasse mais tempo para fazer, quando você se propôs digamos, a descrever todo o artigo com relação a todos os seus desdobramentos, né? Você foi muito feliz assim, em conseguir fazer capturas centrais, tendo esse propósito de culminar as estratégias de escrita lá nos indicadores. Né? Mas está muito bem. Pessoal, vocês têm um comentário, alguma questão? Eu achei interessante. Bom dia, professor. Bom dia. Eu achei interessante ali a aplicação ali do trabalho da sua mestranda, que foi em turmas de séries iniciais, né? Sim. Onde ela trabalhou todas as atividades experimentais problematizadas. E eu até estava comentando aqui com o professor André, e lá na minha cidade, né, claro, eu não posso responder pelos demais, mas os professores das séries iniciais, né, na hora de trabalhar a componente, a de ciências, eles têm essa dificuldade, né, de trabalhar algo que seja concreto e que os alunos possam levar um relacionamento, né, às atividades que eles vivem, né? Tanto que a gente observa, assim, eu fui por várias vezes julgar as feiras de ciências que eles promoviam nas escolas de educação infantil, e aí tu via, assim, que era o quê? Eram aqueles experimentos que a gente conhece, né? Aqueles bem simples, e aí o aluno seguia aquele roteiro ali, mas nada, não sei se não tinha um incentivo ou a questão da curiosidade de ir atrás e buscar uma outra coisa, assim, diferente, que não fosse aqueles experimentos ditamente prontos, né? Sim. Até o ano passado, quando eu fui, aí, mas já era uma turma de 5º ano. Até teve um menino que até que me chamou a atenção, assim, que ele fez uma maquete porque ele queria trabalhar sobre os animais. Só que assim, ó, não era muito relacionado, porque aí ele falava sobre as onças, então não era nada muito relacionado com a realidade. Mas bom, mas ainda é melhor do que aquele que pega aquele experimento pronto e vai fazer, né? Exatamente. Então ele teve ainda essa curiosidade, um pouco distante, porque aí ele trabalhou ali a questão do zoológico, que é uma coisa que a gente não tem na nossa cidade, na nossa realidade. Mas ele ainda teve essa curiosidade, ainda até foi o único trabalho assim, que me chamou a atenção. Porque os demais eram todos trabalhos já, né, que tu já conhece, que já são bem corriqueiros, bem conhecidos, assim. Tá ótimo, Miriam. Até a abordagem inicial do Paulo, né, foi com relação à experimentação. Alguns pressupostos que você tem com relação ao procedimento experimental, que muitas vezes a experimentação está entre as metodologias de ensino consideradas como autossuficientes, ou seja, uma concepção muito ingênua de que o desenvolvimento de uma aula experimental, de um procedimento experimental, ele por si só leva a aprendizagens.
E a gente se depara com essa perspectiva assim, a nível pedagógico corriqueiramente. E aí entra uma questão muito interessante de dois autores, chamado Sacristã e Gomes, que eles têm uma diferença muito, muito interessante entre dois termos que muitas vezes não são cogitados nesse trabalho de planejamento, de condução de uma aula experimental, por exemplo, que são metas e métodos. Muitas vezes nós concentramos as nossas ações aos métodos de ensino. Então nós elaboramos um planejamento, nós fizemos uma condução de uma atividade, estamos completamente restritos ao método. Qual vai ser o método de trabalho que vai ser utilizado? Eu vou encadear minha sequência de atividades desse modo, primeiro eu vou fazer uma apresentação, depois eu vou levar os alunos no laboratório, depois eu vou fazer isso, farei aquilo. Ou seja, eu estou concentrando a atenção aos métodos. Mas onde estão as metas? Qual é o meu propósito desse trabalho? Quais momentos eu vou oportunizar para que o aluno discuta, dialogue, converse com o professor, formule hipóteses, ou seja, o que eu estou buscando? Quais são as minhas perspectivas no desenvolver essa atividade? E a experimentação, dentre outras metodologias, talvez ela seja aquela, no âmbito do ensino de ciências, né, que melhor concentra várias oportunidades para que o aluno consiga efetivamente desenvolver atividades à luz de um conhecimento, à luz de uma aprendizagem. Porque quando bem conduzida, nós temos vários espaços de articulação teórica, de discussão, de manipulação, de realidades procedimentais, de inquietações que vão surgindo ao longo da atividade, né? Mas desde que isso seja feito a partir de um planejamento, a partir de um entendimento daquilo que está se buscando desenvolver à medida que o procedimento acontece. Foi muito bem essa abordagem que você fez, Paulo, com relação à experimentação. Nós temos, a partir da experimentação, que é uma metodologia de ensino que deveria ser muito mais utilizada no âmbito do ensino de ciências, né? Mas é uma metodologia consolidada no ensino de ciências, vamos pensar assim, mas muitas vezes muito vazia com relação aos embasamentos teóricos, às perspectivas que estruturem essa prática e levem o professor a entender que a partir dessa prática nós temos condições de desenvolver estratégias à luz daquilo que nós estamos buscando junto aos alunos em termos de aprendizagem. Bacana. Gente, mais alguma questão? Mais alguma coisa? Tranquilos? Vamos ver se temos alguém no ambiente virtual aqui, que às vezes a gente esquece do ambiente virtual, né? Sim. Aqui não está todo mundo bem aqui. Ainda estamos com a Júlia, com a Giovana, Lília. Tem alguma coisa no chat? A Vanessa. Vamos dar uma olhada no chat aqui. O chat só tem bom dia, estão no lab. Bom dia. A Lívia está no laboratório. Giovana, alguma questão? Mas eu acho que estamos bem satisfeitos, certo, Paulo? Tá? Foi bem colocado a tua fala aqui. Ela vem certamente a complementar uma discussão longa que nós estamos fazendo em termos de aprendizagem. Essa componente aqui nos seminários especiais, essa componente de seminários especiais 1, né, é uma componente muito aberta para que nós consigamos identificar as linhas de pesquisa das mestranas e, a partir disso, buscar alguns seminários que, de algum modo, dialogam com aquilo que está sendo discutido. Então, nós temos linhas aqui bastante plurais, mas certamente um tema que ele é recorrente, não poderia ser diferente, a qualquer linha de pesquisa que você tenha, é a questão da aprendizagem. Esse é um ponto que eu costumo colocar que a aprendizagem, ela é, ou deveria ser, o resultado fim de todo o processo de ensino, de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós buscamos desenvolver a realidade do nosso ambiente profissional. Então, certamente, aí a gente marca esse conceito de aprendizagem como algo que, por mais que seja natural, ele tem hoje uma série de estudos, uma série de evidências, uma série de embasamentos teóricos que, quando entendidos, favorecem para que o meu ensino esteja direcionado àquilo que você busca, que é, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem. Certo? Paulo, então, agradecemos pela sua participação aqui conosco. Tá joia, André, obrigado.
Eu só para dizer um pouquinho mais, assim, mas ficamos muito contentes assim, de conhecer o grupo daí, né, de pesquisa. Eu acho que assim, essa troca, para nós, assim, depois, se quiserem receber material, eu vou encaminhar para vocês aí também. Nosso grupo aqui pegou o artigo, os alunos destrincharam o artigo, André. E na terça-feira agora nós temos uma avaliação junto com a Mariane sobre o material escrito, né? Então, assim, muitos feedbacks da apresentação de hoje também teve essa contribuição dos nossos alunos aqui, né? Porque eu considero todo mundo pesquisador aqui em informação, né? Então, assim, é um trabalho coletivo, um trabalho bacana, né? E agora sim, vem uma outra etapa, que é nós usarmos esses índices, né? Esses indicadores para fazermos o nosso planejamento e também as nossas testagens, né? Que agora é a etapa subsequente, né? Para verificarmos a consistência desse material. Mas uma coisa que você falou importante, André, é que esses indicadores estão para além da IP, né? Eu tenho certeza assim, que a gente vai poder utilizar esse material para outras dinâmicas de trabalho, né? Nós que trabalhamos com pesquisa, a gente às vezes tem que associar coisas, né? E muito recorrentemente a gente utiliza mais de uma estratégia teórico-metodológica, né, nos nossos processos de pesquisa. E eu acredito que esses indicadores vão nos ajudar muito a pensar, né, nas avaliações que virão aí dos nossos trabalhos, né? E aí teremos com certeza alguns artigos que vão poder nascer de um processo empírico, mas conjugado entre os nossos grupos de trabalho, né? Eu já tenho feito isso aqui entre o grupo da UFES e do IFES, né? Mas agora também com vocês aí vai ser muito interessante a gente ampliar isso envolvendo os nossos alunos, né? Eu acho que é umas rodas de conversa bacanas no futuro. A gente está aberto para isso também e tendo uma oportunidade de vocês aí fazerem momentos de troca com a gente, que seria muito legal, né? Fico muito alegre pelo tempo de hoje e poder ver a gauchada tomando café, chimarrão aí. Eu tô com saudade um pouquinho. Não tá tudo frio, mas o ambiente do sul. Sim, eu sou de Pelotas, né? Sim. Mas radicado em Cruz Alta há quase 30 anos, né? Mas eu lembro que ele nunca gostou, vou confessar que ele nunca gostou muito de frio. Nunca gostei de frio, não, cara. Sou um gaúcho meio, nesse aspecto, meio vil, como se diz na nossa terra, né? Mas, André, aqui atrás de mim tem uma sala de trabalho que eu quero que tu venha conhecer de perto aqui, cara. Pode ver que tem umas cadeiras ali que eu trabalho com meus alunos aqui, eu faço reunião direto aqui, e minha estação de trabalho lá atrás, aqui onde eu estou também. Então, estamos aguardando a tua visita aqui, cara. Irei sem muita demora. Paulo, então, de nossa parte aqui, com relação ao nosso programa, nosso PPG, nós estamos plenamente disponíveis também a qualquer parceria, a qualquer interação que você nos acione daí, tá? Fique sempre à vontade, assim, para aqueles convites, que para nós são mais do que convites, são sempre convocações, tá certo? Perfeito. Então, obrigado de novo pela tua participação aqui, pela disponibilidade e pela riqueza do trabalho que você trouxe para nós nesta manhã, tá bom? Tá bom. Só lembrando, André, em agosto tem um compromisso comigo, cara. Lá pela segunda semana de agosto tem a banca do Bruno aqui, cara, hein? Tá bom? Tá, joia. Abração, gente, tá? Valeu. Valeu, gente. Valeu.